Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós estamos nos aproximando do final da Epístola aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Primeiro aos Coríntios 15, a partir do verso 1. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura até o verso 11. 1 Coríntios 15, do 1 a 11. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Céfas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim credes. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos conceda. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar graça. Senhor, nos conceda graça nessa noite, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender a sua santa palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, eu te peço. Nos conceda a sua graça, coloca a sua mão sobre nós essa noite, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, para que os nossos corações sejam transformados, para que os nossos corações sejam mudados, ó Deus, para que os nossos corações sejam quebrantados, de maneira que nós possamos conhecer a sua santa palavra, conhecer a sua santa vontade, conhecer quem nós realmente somos e arrepender da pessoa perversa que nós somos. Nos conceda graça, ó Deus, para que nós possamos andar nos seus caminhos. Nos conceda graça, ó Deus, para que nós possamos viver para a honra e para a glória do seu santo nome. Se faça presente no nosso meio, Senhor, eu te peço que o Espírito Santo ele venha guiar os nossos corações essa noite, para que nós possamos viver para Ti, Senhor, para que nós possamos viver para a honra e para a glória do Seu santo nome. Quanto a mim como pregador, eu confio, Senhor, no testemunho que as Escrituras nos dão, de que o Senhor os enchia, os apóstolos, que não eram ninguém, para que eles pudessem anunciar a Sua palavra. E é nessa esperança que eu venho mais uma vez diante de Ti, confiando não em mim ou em algum mérito que eu possa ter, mas na Sua graça, porque eu sei que não há mérito algum em mim, Senhor, na pessoa que eu sou. E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço, mais uma vez, amém. Nós estamos dando continuidade, como eu já disse, a nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios. Nós estamos aprendendo como Paulo lida, com vários problemas na igreja. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, que apesar de ser uma igreja rica em dons, era uma igreja que era criança espiritualmente, era uma igreja criança espiritualmente. Paulo aqui ele vai escrever essa epístola para tratar de vários problemas relacionados à igreja. Paulo ele lida, ele lida com muitos problemas que a igreja estava tendo, e fazendo o estudo desses problemas nós também aprendemos, nós também começamos a aprender como nós podemos tratar desses eventuais problemas que acontecem na igreja. A igreja, apesar dela ser rica, em dons espirituais, é uma igreja que faltava o essencial, que era o amor. E nós não podemos seguir no mesmo caminho de Coríntios, nós precisamos ter esse vínculo que nos une, que é o vínculo supremo, que é o amor. E ele é bastante
ordenado, ele é bastante pedido por Deus, ordenado às igrejas, né? Jesus vai a ponto de dizer que é um mandamento que o Senhor nos dá, que nós devemos amar uns aos outros, né? Um mandamento a mais, que é o mandamento de amar uns aos outros que o Senhor nos dá, né? E um novo mandamento vos dou. Além dos 12, né, e dos princípios, nós temos mais um mandamento, que é amar uns aos outros, assim como Ele os amou. E é um amor tão grande que é da forma que Jesus nos amou. É um amor sacrificial, o amor que nós devemos ter um pelos outros, né? É o amor sacrificial, o amor que nós devemos ter um pelos outros. Então, esse é o amor que Deus quer de nós, que Ele pede de nós. Nós estamos entrando aqui numa nova, num novo ciclo, né, numa nova etapa da Epístola aos Coríntios, onde que nós vamos tratar de mais um problema que estava ocorrendo na igreja de Corintos. Havia um grupo na igreja de Corintos, e é um dos piores que eu acredito, né, é o grupo que não acreditava na ressurreição, não acreditava em ressurreição ou na ressurreição de Cristo. E Paulo ele escreve o capítulo 15 para tratar com esse grupo, para provar, para mostrar aos cristãos que a ressurreição é o ponto central do evangelho do cristianismo. O que seria um cristão sem acreditar na ressurreição? Paulo vai até dizer, se não há ressurreição de mortos, então Jesus não ressuscitou. Né? Olha a consequência, onde que a igreja estava chegando. Havia um grupo ali na igreja que não acreditava na ressurreição. E Paulo vai dizer para eles, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E nós estamos pregando, né, contra Deus, asseverando que Cristo ressuscitou, quando é que na verdade Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não há perdão de pecados. E se não há perdão de pecados, o que acontece? Nós ainda continuamos nos nossos próprios pecados. E se nós continuamos nos nossos próprios pecados, o que vai acontecer conosco? Nós iremos pagar pelos nossos pecados no fogo do inferno. Então a consequência de não haver ressurreição é algo terrível, né? A ressurreição ela é essencial, ela é fundamental para a igreja, para o cristianismo. É o que nós vemos. Nós estudamos, né, nós acabamos de vir de um problema que Paulo estava tratando no capítulo 14, que era acerca dos dons espirituais. Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais, no entanto, era uma igreja imatura, né, espiritualmente, era uma igreja que fazia com que o culto fosse uma bagunça pela falta de discernimento do culto, dos dons espirituais. E Paulo ele escreve esses 3 capítulos para tratar desse problema que estava havendo na igreja. O objetivo de Paulo era que o culto voltasse a ser um culto agradável a Deus, porque Paulo ele dá a ordem de como os dons espirituais deveriam ser exercidos no culto, né? O dom de línguas, que era o dom que era mais desejado pelos coríntios, era o dom que mais tinha confusão em volta dele. E ele dá também instruções acerca do dom de profecias, que era o maior dom, o dom mais útil à igreja, e de como que ele deveria ser exercido na igreja. Então, para que não houvesse uma bagunça no culto, era necessário que os dons e que os coríntios, os cristãos de Coríntios pudessem compreender acerca dos dons e viver, né, em amor, que ele escreve o capítulo 13 todo para tratar acerca do amor. Hoje nós veremos as provas que Paulo apresenta de que Jesus Cristo ressuscitou. Como a ressurreição ela é importantíssima para o cristianismo, nós vamos ver as provas que Paulo apresenta de que Cristo ressuscitou. Havia esse grupo, né, mais um dos grupos no capítulo 1, 2, nós vimos que havia vários grupos que diziam que era de Paulo, Apolo, Pedro e de Cristo. E aqui nós vemos que havia mais um grupo na igreja, e alguns estudiosos acreditam que esse grupo é o grupo que dizia que era de Cristo, mas também pode ser um novo grupo que havia que não acreditava na ressurreição. E é algo até estranho de se dizer, porque um cristão não acreditar na ressurreição de mortos, né? Aqui não há nenhum saduceu. Será que havia saduceus na igreja
que não acreditavam na ressurreição dos mortos? Porque na verdade eram os saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditava em nada. Porém, para um cristão é crucial ele acreditar na ressurreição dos mortos. Porque se um cristão ele não acredita na ressurreição dos mortos, ele não acredita que Cristo ressuscitou. E se Cristo não tiver ressuscitado, a nossa fé é vã. Se Cristo não tiver ressuscitado, a nossa fé ela não significa nada. O participar do culto, estar na igreja, não significa nada. Então a ressurreição de mortos ela é essencial para as nossas vidas. A nossa esperança, né, é que um dia o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos, nós viveremos com Ele para sempre, nos céus, de onde que nós nunca sairemos, para onde que nós almejamos ir. Então a ressurreição ela é crucial para a vida do cristão. Quem não crê na ressurreição de mortos, não crê em Cristo, não crê no Evangelho, não crê na palavra. Então nós vemos que aí havia esse problema na igreja, era um problema sério, porque como que uns cristãos, como que a igreja, como que há alguém na igreja que não acredita na ressurreição dos mortos? Então nós vamos ver aqui algumas provas, né, que atestam que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. E a primeira prova que nós temos nesse texto aqui é o próprio Evangelho. O próprio Evangelho é a prova central de que Cristo ressuscitou, porque a ressurreição ela é o coração do Evangelho. Não há Evangelho sem ressurreição dos mortos. É o que diz aí os versos 1 e 2. Paulo diz assim, ó irmãos, ele chama a atenção dos irmãos, ele diz, venho vos lembrar o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo chama a atenção da igreja para um Evangelho que eles receberam e um Evangelho que eles ainda perseveram. Então nós vemos aqui que a igreja ela pode ter essa má compreensão da palavra, mas ainda perseverar no Evangelho, porque Paulo não diz que eles eram desviados. Paulo diz que eles receberam o Evangelho, mas que eles ainda perseveravam nele. Só que eles estavam tendo essa confusão aí acerca da ressurreição dos mortos, que é crucial. Ele continua no verso 2. Por ele também sois salvos. Paulo acrescenta a característica importantíssima, a característica central do Evangelho, que é a salvação. As pessoas, nós só somos salvos se crermos no Evangelho. Por ele também sois salvos, como? Se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Porque não acreditar na ressurreição é crer em vão. Paulo fala que nós somos salvos se nós retivermos o Evangelho assim como ele pregou, sem acrescentar e sem tirar nada. Se nós não aceitarmos o Evangelho da maneira que ele é, pura e simples e todo o conteúdo, nós estamos crendo em vão. Os coríntios, eles estavam o quê? Crendo em vão, porque eles não estavam, alguns, né, aquele grupo, eles não estavam aceitando a ressurreição. Eles não estavam aceitando a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos era algo que na cultura daquela época era motivo de zombaria. Nós vemos no Areópago, quando Paulo falou de ressurreição dos mortos, nós vemos que as pessoas começaram a zombar dele, e chamou ele até de tagarela. Então a ressurreição dos mortos era algo que as pessoas não acreditavam naquela época, e os coríntios haviam trago aquilo para dentro da igreja, e não estavam crendo na ressurreição dos mortos. Então Paulo usa essa primeira prova, que é o próprio Evangelho, para demonstrar que a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, é o coração do Evangelho. O Evangelho que eles receberam gira em torno da morte e ressurreição de Cristo. Não há outro Evangelho, não há um Evangelho que não trata unicamente da morte e ressurreição de Cristo. Não há como crer no Evangelho sem crer que Cristo ressuscitou dos mortos. Como os coríntios eles poderiam se dizer cristãos se não crescem no Evangelho, se não crescem na ressurreição dos mortos? Eles haviam recebido o Evangelho, porém não estavam crendo na verdade, pois ignoravam o fato de Cristo ter ressuscitado. Crer em vão é ignorar aquilo que o Evangelho nos diz. Nós vemos que muitas pessoas dizem que creem, não é verdade?
Muitas pessoas dizem que creem, mas nós vemos que há um crer em vão. Porque é o que Paulo diz aí no final do verso 2, ó. A menos que tenhais crido em vão. Ou seja, o que é crer em vão? É não aceitar toda a verdade do Evangelho. É não aceitar toda a palavra de Deus. Porque eles diziam que haviam crido no Evangelho, mas eles não estavam aceitando o fato de que havia a ressurreição dos mortos, de que Cristo havia ressuscitado, né, dentre os mortos. Quem ignora, aqui nós vemos a aplicação, quem ignora qualquer verdade que seja do Evangelho, está no caminho errado, está crendo em vão, não está crendo de verdade. Nós não podemos ignorar qualquer verdade da palavra. Você já viu aquele ditado, aquelas pessoas, né, que só aceitam da palavra o que elas querem, o que lhes faz bem? Tem uns que só aceitam sobre prosperidade, né? Tem outros que só aceitam sobre cura, tem outros que só aceitam o que eles querem da palavra, não aceitam todas as palavras, só aceitam o bom, né? Só aceita o que nós podemos fazer, qualquer coisa que nós podemos viver, mas quando vem o não pode da palavra, e a pessoa não aceita. Isso é crer em vão. É o que Paulo está dizendo. Se vocês não aceitarem que há a ressurreição dos mortos, vocês estão crendo em vão. Se nós rejeitarmos qualquer que seja o ensinamento das Escrituras, é um crer em vão. O que é crer em vão? É você acreditar que creu a vida inteira e não conseguir alcançar a vida eterna. Isso é crer em vão. Crer em vão é acreditar, né, que está no caminho certo, mas naquele dia ser envergonhado, naquele dia ser frustrado, naquele dia cair do cavalo, né? Como se fosse pelo menos cair do cavalo seria mais simples, né? Seria algo bom. Mas naquele dia, todos aqueles que creram em vão, que não aceitou toda a palavra de Deus, que não aceitou todas as verdades implícitas na palavra de Deus, né? Cairão no lago que arde como fogo e enxofre. Então Paulo fala que ele havia entregado o Evangelho para os coríntios, que eles haviam crido no Evangelho, que eles eram salvos por esse Evangelho se eles retivessem o que eles haviam aprendido. Porém, se eles não retivessem, se eles não vivessem aquilo que eles haviam aprendido, eles estavam crendo em vão. E nós vemos que aqui há um problema gigantesco, que é rejeitar qualquer verdade das Escrituras. A Bíblia é um todo, todas as coisas que estão na Bíblia é a palavra de Deus. Quem rejeita qualquer que seja dessas palavras, está rejeitando o próprio Deus, está rejeitando a sua própria palavra, está crendo em vão. Isso é sério. Por que eu toquei nesse assunto? Porque tem muitas pessoas que não aceitam todas as Escrituras, né? Aceita alguma coisa, mas não aceita todas. E aquelas pessoas que não aceitam todas as Escrituras, o que elas dizem é não tem problema, né? Deus não leva isso em conta. Então, o que tem eu contar uma fofoquinha, um exemplo? Né? O que tem eu mentir? O que tem eu permanecer nos vícios? O que tem eu permanecer no pecado? Deus não se importa com isso. Não aceita toda a verdade. Quando é que na verdade é uma coisa, as pessoas elas não aceitam. Então Paulo fala que quem não aceita toda a palavra está crendo em vão. E nós vemos tantas pessoas que creem em vão, nós estamos rodeados de pessoas que creem em vão, que diz que creem em Deus, mas não aceita. Por que não aceita? Porque nós vemos que a vida deles é uma vida em pecado. Segunda prova que Paulo usa é o testemunho das Escrituras. Paulo ele vai citar as Escrituras para provar que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que a sua ressurreição era assegurada pela palavra. Paulo ele cita do verso 3 até o verso 3, verso 4, Paulo cita Isaías 53, 5 ao 12, Salmo 16, 8 e 10 e Oséias capítulo 6, verso 2, todas essas passagens da palavra de Deus do Antigo Testamento mostrava que Cristo deveria ressuscitar dentre os mortos. E para todos aqueles que são cristãos, uma vez que a Bíblia era colocada como prova, não há como discutir. As pessoas poderiam dizer, Paulo está colocando da seguinte forma:
E alguém na igreja dizia: eu não acredito na ressurreição dos mortos, não tenho certeza se a pessoa ressuscita dentre os mortos. Aí Paulo falou: eu já preguei para vocês, porque naquela época não tinha a Bíblia, né? Paulo falou: eu já preguei para vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas se a minha palavra não é suficiente para provar para vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então vamos para a lei. A lei eles tinham. Eles tinham do Antigo Testamento, que era a lei e os profetas. Isso eles tinham na igreja. Então Paulo pega essa lei e, através dela, Paulo prova que a própria lei dizia que Cristo deveria ressuscitar dentre os mortos. É o que nós vemos aí, no verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, ele cita Isaías 53, o servo sofredor, aquele que morre, que se entrega pelos nossos pecados, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Salmo 116, não deixou que o seu servo permanecesse na morte. Nós vemos que o salmista diz que Cristo foi ressurreto dentre os mortos. E ele também, Oséias, cita Oséias capítulo 6, também fala da ressurreição dentre os mortos. Então a prova de Paulo aqui é apelar para as Escrituras. Eu gostaria de ver rapidamente pelo menos dois desse texto. Isaías capítulo 53, nós vamos ver rapidamente essas passagens que Paulo usa para provar que há a ressurreição dos mortos. Isaías capítulo 53, do verso 5 ao verso 12, ele vai dizer: mas ele foi traspassado, o contexto lá, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e a paz aqui é a paz com Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus por causa dos nossos pecados, mas pela morte de Cristo, a paz agora entre nós e Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele continua 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele está falando aqui de uma forma geral que Cristo leva os pecados de todos aqueles que creem. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí nós vemos todo o capítulo, né, gira em torno de Cristo. Gira em torno de Cristo levar os nossos pecados. Agora o Salmo 16, está um pouco para trás aí, Salmo 16. Salmo 16, a partir do verso 8, ele vai falar de que Cristo, da ressurreição, né? Aqui é o testemunho das Escrituras de que Cristo ressuscitou, porque era necessário que Cristo apenas não morresse pelos nossos pecados, mas que Cristo ressuscitasse também. Se Cristo apenas morresse pelos nossos pecados e não ressuscitasse, a obra não seria eficaz. Cristo precisava morrer pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, mas ele precisava também ressuscitar. E o Salmo 16, aí no verso 8, vai dizer exatamente isso. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, para que eu não seja abalado. Aqui é um salmo que fala, um salmo messiânico que fala de Cristo. Ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, né? Está falando aqui do sepultamento, meu corpo repousará seguro. Por quê? Pois não deixarás a minha alma na morte, não deixarás que Cristo ficasse morto, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Ou seja, Cristo não permaneceria morto, o corpo estaria seguro, o corpo seria trago dos mortos no terceiro dia. Então a Bíblia assegura a ressurreição. Então o ponto de Paulo aqui é provar exatamente que Cristo ressuscitou, porque os coríntios eles não estavam acreditando na ressurreição. Então ele cita aqui as Escrituras, voltando para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo ele cita aí esses versículos, né, que atestam que há a ressurreição dos mortos. E aqui é importante notar que, como a Bíblia é a palavra infalível de Deus, nenhum cristão pode discordar dela. As pessoas falam: mas isso é duro demais. Não, mas é verdade. Ninguém pode discordar da palavra de Deus. Nós podemos dizer assim: eu não entendo, né? Muitas coisas na Bíblia eu não entendo. Mas discordar da palavra nenhum cristão pode, porque ela é a palavra de Deus.
Né? Nós podemos falar assim, eu não entendo porque Deus quer algo dessa maneira, mas eu sei que é bom para mim porque é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos discordar dela porque ela é o melhor para as nossas vidas. E é justamente com esse intuito que Paulo ele cita, né, aos Coríntios a lei como prova da ressurreição. Como a Bíblia era a palavra, como eles aceitavam a lei como sendo a palavra de Deus, então Paulo cita aqui a palavra como sendo a prova que testemunha que há a ressurreição dentre os mortos. Isso é maravilhoso, né? Nós estamos aqui vendo provas de que nós não permaneceremos na morte. Né? O que é morte? Morte é nós perdemos esse corpo. Nós sabemos que nós vamos perder esse corpo se Cristo não voltar antes. A nossa alma é imortal, ela não morre, mas a alma não vive sem um corpo. Quando nós morrermos, a Bíblia nos ensina que nós vamos ficar num lugar intermediário, nós vamos ficar no céu, mas não vivos. Não vivos que eu estou falando no sentido de corpo e alma, porque a vida é corpo e alma. Nós vemos lá em Apocalipse que diz que as almas estão debaixo do altar, né, esperando aquele dia, mas elas não têm o corpo ainda. A ressurreição vai ser no último dia, quando Deus preparar um corpo, né, quando Deus chamar o nosso corpo, aí nós estaremos vivos, né, corpo e alma junto, porque Deus nos criou corpo e alma. Aqui o que Paulo está fazendo é provando pelo exemplo de Cristo que nós também viveremos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que não estiver crendo em vão, ou seja, rejeitando a palavra de Deus, ressuscitará no último dia. Nós sabemos que a morte é só um abrir e fechar de olhos. Fecha os olhos aqui na vida e abre na eternidade. E que a ressurreição ela é certa porque Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não vivemos, né? Nós não vivemos como se não houvesse amanhã, como animal. Nós não somos como uma galinha, um frango, né? Que morreu, acabou. Nós temos uma vida, nós temos uma alma imortal e nós precisamos cuidar dessa alma, porque quem não cuida da sua alma não pode ver a vida. Nós precisamos cuidar da nossa eternidade. Então Paulo cita aí a Bíblia como sendo um testemunho a mais de que há a ressurreição dos mortos. Terceiro, Paulo ele cita o testemunho, a terceira prova, que é o testemunho dos apóstolos. Muitos viram Cristo depois que ele ressuscitou. Ele morreu depois de 3 dias, ele ressuscitou. Aí nos versos 5 e 7 nós vemos que muitas pessoas, né, veem Cristo e dão testemunho disso. Diz aí, ó, depois que Cristo morreu e que ele ressuscitou, ele apareceu a Céfas aqui é Pedro, né? E depois aos 12. Todas essas passagens estão relatadas nos evangelhos. Nós vemos em Lucas 24, 34, nós vemos em Mateus 28, 16, Marcos 16, 14. Então está tudo relatado nos evangelhos, as aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12 apóstolos reunidos. Nós vemos que eles estavam todos reunidos no cenáculo, Cristo apareceu ali dentro. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois mais de 500 pessoas viram Cristo, e Paulo acrescenta que eles ainda estavam vivos. Boa parte deles ainda estavam vivos na época que ele estava escrevendo essa epístola, né? Ele diz aí, ó, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Ele continua, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então Paulo ele usa aqui a terceira prova é a aparição de Cristo aos apóstolos. Esse Tiago aqui, acredito que seja o Tiago que era o coluna da igreja, né, que nós vemos no livro de Gálatas, que Paulo diz. Então essas provas de Cristo ressuscitou, ele foi visto por Céfas, foi visto pelos 12, foi visto pelos 500 irmãos, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E Paulo ele usa, né, em quarto lugar aí, o seu próprio testemunho de que Cristo ressuscitou no verso 8. Paulo fala assim, aqui eu vou acrescentar mais o meu próprio testemunho, né? E afinal de todos, verso 8, e afinal de todos,
foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo diz que ele foi o último, né? Foi o último a ver Cristo, e nós vemos que realmente foi. Depois que a igreja ela já havia sido plantada, depois que a igreja já estava crescendo, né? Paulo vai dizer exatamente, ele começou a perseguir a igreja. Ele diz aí por que ele foi visto, por que ele considera o menor dos apóstolos, porque ele perseguia a igreja, está no verso 9. É porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando a igreja já havia sido firmada, que o evangelho estava sendo pregado, Paulo ele estava perseguindo a igreja. E por último, por fim, Cristo apareceu, porque era necessário para o apóstolo, para uma pessoa ser apóstolo, ela precisa ter visto Cristo. Essas são as credenciais do apostolado, ela precisa ter visto Cristo. Por isso que não existe apóstolo hoje, porque quem é que viu Cristo hoje? Então, para que uma pessoa pudesse ser apóstola, ela precisava ter visto Cristo. Então, afinal, Cristo apareceu. E Paulo diz aqui que é como nascido fora do tempo. E nós vemos aqui que o nascido fora do tempo, ele nasce prematuro, ele nasce primeiro, né? Só que Paulo fala que a hora do nascido não é naquele momento, é nos 9 meses. Então, como ele foi, o último, ele foi como nascido, fora do tempo, entendeu? Porque o tempo era no momento em que todos viram, mas como ele foi como nascido fora do tempo. E ele se considerava como sendo o menor dos apóstolos. E o último testemunho aqui é o testemunho da graça. Paulo vai dizer que pela graça de Deus ele trabalhou mais do que todos. Nós vemos aqui, Paulo vai se orgulhar, mas ele conserta, ele diz, olha, vamos ver aí a partir do verso 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Nós vemos, Paulo perdeu o rumo do evangelho, Paulo vai se gloriar agora. Paulo diz que a graça foi concedida a ele, e ele trabalhou mais do que todos os outros. Paulo se gloriou. Aí Paulo não perde, Paulo não escorrega, Paulo não perde o passo. Paulo vai e diz, né? Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque não há espaço para orgulho na vida do cristão, não há espaço para soberba. Se eu trabalhei, não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Nós não temos nada, o próprio João Batista diz, né? Nós vimos no domingo passado, o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. O homem não pode receber nada se Deus não conceder do céu, até para que Pilatos julgasse, condenasse Cristo. Foi concedido a dele, o próprio Senhor Jesus diz, você não tem poder nenhum sobre mim, se além daquilo que meu Pai concedeu do céu. Então Paulo diz que a graça de Deus com ele fez com que ele trabalhasse mais do que todos eles. Aí ele diz, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Ou seja, para que haja graça, era necessária a morte e ressurreição de Cristo. O que é graça? Graça é aquilo que Deus nos concede sem que nós mereçamos. Mas para que Deus pudesse nos conceder aquilo que nós não merecíamos, era necessário a morte de Cristo. Tem uma diferenciação muito interessante acerca de misericórdia e graça que é feita. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus nos priva. Deus não nos concede aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Ele não nos concedeu o que nós merecemos. Quando Deus não nos concede o que nós merecemos, Ele está exercendo misericórdia. O que é que nós merecemos? Fogo do inferno, nós merecemos condenação, nós merecemos cruz, nós merecemos crucificação. Então, quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, é misericórdia, porque Ele não nos condenou ao inferno, porque Ele não nos matou na cruz, porque Ele não nos castiga pelos nossos pecados. Isso é misericórdia. O que é graça? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Como, por exemplo, a vida eterna, nós não merecemos, Ele nos deu. A graça para trabalhar na obra, nós não merecemos, Ele nos deu. Então, isso é graça. Mas para que Ele pudesse nos conceder graça, para que Ele pudesse nos dar aquilo que nós não merecemos, era necessário a morte de Cristo na cruz. Ou seja, então a graça ela prova que há ressurreição. Porque se Cristo não houvesse morrido pelos nossos pecados e ressuscitado
para a nossa justificação, não haveria graça para nós. Nós continuaríamos nos nossos pecados, nós continuaríamos no caminho do inferno, nós continuaríamos indo para o lago que arde como fogo e enxofre, nós continuaríamos nos nossos pecados, mas a graça de Deus, ela nos é dada mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos da graça, sem ela nós não somos nada, nada, nada. É pela graça que nós vencemos o pecado. Sem graça nós não conseguiríamos vencer o pecado. É pela graça que nós vencemos as tentações. Nós somos tentados a todo momento, é pela graça que nós vencemos as tentações. É pela graça que nós vencemos a raiva, que nós vencemos a ira, que nós vencemos o ódio. É pela graça que nós conseguimos dar perdão. É pela graça que nós trabalhamos na obra de Cristo. É pela graça que nós fazemos qualquer coisa para o reino de Deus. É pela graça que nós conhecemos o Senhor, é pela graça que nós temos os talentos que o Senhor nos concedeu, e é pela graça que nós temos a vida eterna acima de tudo. Sem a graça, nós não somos nada. E Paulo conclui dizendo: portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim vocês crescem. Ou seja, a minha palavra ou a palavra deles, todas elas giravam em torno de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que há ressurreição dos mortos, de que um dia todos ressuscitarão e todos deverão prestar conta das suas iniquidades. Amém? Então nós devemos o quê? Orar a Deus para que Deus nos conceda a sua graça. Nós precisamos dessa graça. Essa graça, ela é fundamental na vida do cristão. Nós não conseguimos nada sem graça, né? Nós sabemos muito bem disso. É pela graça, tudo é pela graça. Senhor, eu não consigo, mas me conceda a graça para que eu possa fazer. Então nós devemos orar assim. É pela graça que nós conseguimos, é pela graça que o Senhor nos dá força, é pela graça que vem a capacitação. A graça é a capacitação. Como eu venço o pecado? A graça de Deus. Como eu venço o mundo? A graça de Deus. Como que eu venço os desejos pecaminosos? É a graça. Como que eu trabalho no reino? Como que eu tenho ânimo para trabalhar na obra? Como que eu tenho ânimo para fazer a obra de Deus? É pela graça. E essa graça só é possível graças ao que Cristo fez por nós na cruz há 2000 anos atrás. Todos aqueles que creem no que Cristo fez recebem essa graça. Recebem essa graça. Ah, mas eu não tenho graça, né? Muitas pessoas podem achar, mas eu não tenho graça nenhuma. Só se for a graça de fazer os outros rir, né? Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor Jesus concede a graça. Quando vai passando o tempo, ele vai retirando um pouco da graça, né? Para a pessoa saber que a graça é dele. Né? Quando nós nos convertemos, nós estamos no primeiro amor, o Senhor nos concede graça que nós pisamos em todo mundo, nós achamos que nós somos melhores do que todo mundo, nós julgamos todo mundo, nós condenamos todo mundo, né? Nós queremos ganhar o mundo inteiro sozinho, nós não precisamos de que ninguém vá conosco, nós vamos na frente, nós estamos na frente, não tem exército do inimigo, nós conseguimos passar por cima de tudo. Então nós achamos que aquilo está em nós, né? Nós achamos que aquilo vem de nós, que aquilo está... Eu sou um cristão perfeito, né? Eu sou um cristão acima da média. Aí quando vai passando o tempo, Deus vai retirando um pouco da graça que Ele concede no início, e você vai ver que você não consegue mais marchar do jeito que você marchava, que você não consegue ler o tanto que você lia, que você não consegue pregar o tanto de que você pregava, que você não tem mais aquela fé nas pessoas que você tinha. Né? A pessoa, quando está no primeiro amor, ela tem uma fé que todas as pessoas vão converter, ela só precisa ouvir o evangelho, ele faz de tudo para pregar o evangelho para aquela pessoa. Quando Deus vai retirando a graça, a pessoa ela vai desanimando, ela vai vendo, né, que não está nela o fazer, que não está nela. Então, Deus ele vai retirando um pouco para que a pessoa perceba que ela precisa de Deus e que o fazer, o que ir, não está nela. Mas Deus sabe lidar com todas as pessoas, de maneira que Ele não deixa que ninguém fica para trás, de que ninguém desanima para sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido.
Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua graça que o Senhor tem nos concedido. E nós te suplicamos que o Senhor nos conceda mais graça abundante, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver vidas que agradam o nosso santo e suficiente Salvador. Por favor, ó Deus, nos ajude a viver para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja louvado, exaltado através das nossas vidas, para que o seu sacrifício seja conhecido pelos nossos testemunhos, pela nossa pronunciação, Senhor, pela nossa proclamação da palavra. Eu te peço, eu te rogo que todos os irmãos, Senhor, possam chegar a esse pleno conhecimento, possam conhecer a sua santa palavra e possam viver por ela, Senhor. E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço mais uma vez. Amém.